Partículas de História Militar, começando para você. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente tem um monte de coisa interessante para falar. Notícias do fronte, algumas coisinhas de História Militar também. E tem um monte de coisa acontecendo no mundo, né? Isso daí, o negócio, o bicho tá pegando. Mas eu só quero, antes da gente começar, quero falar para vocês, lembrar de se inscrever no canal do YouTube, dar aquele likezinho. Você conhece lá como é que funciona. E tem também uma outra plataforma de vídeo chamada Odysee. O Mac vai colocar aí, em algum lugar aí, para vocês, odysee.com, que é uma plataforma concorrente do YouTube e que não tem, assim, né, toda aquela frescura do YouTube, que se você fala qualquer coisa, o algoritmo pega e não te monetiza e não te coloca para transmitir. Então a gente está no Odysee também. Se você quiser começar a assistir lá pelo Odysee também, dá um pulinho lá que tá cheio de conteúdo, viu? O negócio é grande também, é grande. Então tá bom. Comigo, meus dois queridos, professor Renato Close e Glênio Madruga, tudo bom? Tudo bom, meus queridos? Saudações segianas. Saudações segianas. Não para, Bull, não para. Mac, meu querido, quantas vezes nós já falamos aqui que não para, a bala continua comendo sempre, infelizmente, é da natureza humana e vai continuar. Apesar de que hoje tá rolando algo aí que nós vamos comentar que não é de hoje, né? Tá batido. O povo vai achar que botei o PHM 70 de novo, tô escutando. Não, esse é o 93. De novo nós vamos falar. Vamos falar. Mas antes a gente vai ter um momento de história militar. Eu me deparei, assim, Segunda Guerra Mundial foi um conflito tão grande, tão extenso, que você tem muitas ações, muitos fatos, muitas questões que você vai estudar Segunda Guerra Mundial a sua vida toda e não vai conseguir encontrar tudo. E eu encontrei uma história de um contratorpedeiro americano chamado USS Aaron Ward, que eu achei que vale a pena a gente trazer aqui para vocês, tá? Esse contratorpedeiro Aaron Ward foi um contra-almirante da Guerra Hispano-Americana, e esse foi o terceiro navio da Marinha com esse nome, e ele foi lançado em maio de 44, e apesar dele ser um contratorpedeiro, ele ficou designado como um lançador de minas, ali em julho. Fizeram umas pequenas modificações naquilo que era necessário, pegaram o menino e, pum, Teatro do Pacífico. Zarparam com ele. Ele deu suporte ao desembarque de tropas em Okinawa, também passeou ali em Saipan, nas Marianas, e no fim de abril de 45 ele retornou para a região de Okinawa como parte, né, das estações de radar contra os ataques aéreos, né? Você tem uma série de navios com seus radares funcionando em pontos específicos para tentar ter uma informação mais clara de quando você está recebendo ataques aéreos ou não. E ali no finalzinho de abril, comecinho de maio, até ali o dia 3, o tempo ficou fechadão, não tinha como ter muito ataque aéreo, não tinha teto de voo. Mas no dia 3 de maio o tempo melhorou, o tempo abriu e os japoneses vieram para cima. Tá? Não podia perder a oportunidade, né? Não podia perder a oportunidade e foram para cima da frota que estava ali em volta de Okinawa. Por que essa história é importante? Porque esse navio, vocês vão ver durante a história, ele recebeu muitos impactos diretos de kamikaze. Eu estou falando de um contratorpedeiro, né? É um navio relativamente pequeno, não é um grande cruzador, um grande encouraçado. E a história dele é ele sobreviver a tudo que eu vou contar para vocês agora, tá? Então, em 3 de maio, o tempo melhorou, começaram os ataques novamente sobre toda a frota estacionada ali em volta de Okinawa, e 2 aeronaves japonesas se voltaram contra o Aaron Ward. Já, entenda, todo mundo ali já como kamikaze, tá? Não era realmente não era só bombardear, suicida, né? Não era só bombardear. 2 aeronaves japonesas se voltaram contra o Ward. O Ward abriu fogo com as suas antiaéreas, mais ou menos, quando os aviões estavam a mais ou menos 6 mil metros de distância,
e conseguiu atingir os 2 aviões e não permitir que eles ultrapassassem. Então, o primeiro caiu a mais ou menos 100 metros do navio, e o segundo a mais ou menos 1.000 metros do navio, ele foi atingido e caiu no mar. Então, são 2 ataques kamikazes iniciais que o Ward conseguiu evitar que o atingisse. Alguns minutos depois, um terceiro kamikaze veio pela popa e atacou o Ward, tá? E apesar de todo o trabalho das antiaéreas, eles não conseguiram impedir que esse kamikaze os atingisse. Mas o kamikaze soltou, liberou a bomba que estava na sua barriga e também atingiu o navio, tá? Então a bomba quebrou o casco abaixo da linha d'água, explodiu na sala de máquinas e o avião atingiu a superestrutura do navio, espalhou fogo, saiu fudendo com tudo naquele pequeno contratorpedeiro. Embaixo, a bomba, ela inundou o motor, né? A explosão da bomba causou inundação do motor, rompeu o tanque de combustível, incendiou o óleo, cortou as conexões de direção do leme com a ponte de comando e emperrou o leme naquele momento todo à esquerda, e a velocidade caiu para 20 nós. Tá? Então foi um belo de um estrago inicial. Então nós temos 3 kamikazes que atacaram o Ward e um que teve sucesso, um passou. Durante os próximos 20 minutos eles tiveram um pouco de sorte porque nenhum ataque aconteceu sobre o Ward e a tripulação está lá, apagando incêndio, reparação de danos, conseguiram reparar o controle do Neme, mas a manobrabilidade dele ficou ainda restrita, ele não voltou a ter total manobrabilidade. Em volta do Aaron Ward, as outras embarcações estavam também sofrendo ataque de kamikazes. O USS Little, que também um pequeno contratorpedeiro, foi atingido por 5 kamikazes e afundou. Mas 2 navios de desembarque também afundados pelos kamikazes. Então o pau está torando em volta deles. Fogo no navio, o pessoal reparando, tentando fazer com que o navio pudesse continuar a se defender. Navio parado é navio morto, basicamente. Então, mais 2 kamikazes começaram a sua descida para fazer o ataque sobre o Ward. Mas as antiaéreas conseguiram derrubar esses 2 também antes de atingir o navio. Tá? Então nós tivemos aí 5 ataques e um que teve sucesso. Aí temos mais 2 kamikazes atacando o Ward. Você imagina que é chegando, vem outro, e as antiaéreas ali ficando com a barra de tiro vermelha já. Mais 2 kamikazes atacaram o Ward, o primeiro visando a ponte. Ele foi acertado pelas antiaéreas no meio do caminho e acabou forçando o avião, forçado em direção à parte posterior do navio, acertando a este bordo, a parte da popa. Tá? Então esse, apesar de não ter acertado a ponte de comando como ele queria, ele acabou acertando efetivamente o navio a este bordo. Então são 6 ataques e 2 kamikazes que passaram. O segundo veio a bombordo e bateu direto no convés principal. E antes conseguiu lançar a bomba. Então ele caiu no convés principal, a bomba bateu na parte dianteira do navio e explodiu também. Então são 7 ataques. Caralho. E mais 3 kamikazes que passaram. Tá? Aí mais um kamikaze que não tinha sido avistado, porque você imagina, tá todo mundo tentando pegar o que dá para pegar. E teve um que não foi avistado, então ele veio absolutamente sem qualquer oposição, atingiu a antepara do convés do navio, causou uma porrada de incêndio. Então você imagina como que não deve estar toda a superestrutura do navio, que já teve 4 hits com kamikazes e 2 bombas. Tá? Então são 8 ataques e 4 ataques que passaram. Mais um kamikaze passou. Louco. Carregado de bombas, colidiu com a torreta número 2, explodindo tudo à sua volta na proa do navio. Tá? Não, eu falei 8 e 4, né? Sim. Aí teve mais 2. Um a bombordo com a superestrutura novamente e esse segundo carregado de bombas com a torreta número 2. 10 ataques e 6 sucessos. Então você está vendo 6 aviões que também despejaram suas bombas, carregados de combustível,
que acertaram o USS Aaron Ward, e ele continua flutuando. Caramba. Mais chato de afundar que o Bismarck, esse negócio não. Tá louco. Vocês provavelmente estão vendo aí já as fotinhos do Aaron Ward na situação que ele ficou, o antes e o depois. Durante a noite, aí os ataques cessaram, e durante a noite a tripulação lutou para conseguir salvar o que sobrou do navio. E aproximadamente às 9 da noite, o USS Shannon rebocou o Aaron Ward, e na manhã de 4 de maio ele chegou até a ilha de Kerama-Retto, onde ele iniciou reparos. Ele permaneceu lá de 4 de maio até 11 de junho, quando ele partiu por suas próprias forças para os Estados Unidos, chegando em Nova York em agosto. Esse aí difícil, viu? Esse falou, não vou morrer, não. Poxa, tem que ter um filme, não é possível. São 10 ataques de kamikazes e 6 ataques que conseguiram passar por toda a tentativa de serem impedidos pelas antiaéreas, e o cara não afundou, velho. Ele se recusou a afundar. Teve navio que afundou por muito menos. Muito menos. Por muito menos. Tem embarcação contemporânea que já afundou no porto, né? Parado. É verdade. Quanto mais em combate. É verdade. Já tivemos embarcações aqui na América do Sul, aqui não sei onde aí, Brasil, Argentina, que afundou docado. Ô, louco. E ele chegou em Nova York em agosto e ele foi vendido para Sucata em 46, afinal a guerra já tinha acabado e os Estados Unidos tinham 1 zilhão de embarcações naquele pós-guerra. E obviamente naquele momento não eram necessários. Mas de qualquer maneira, o Aaron Ward recebeu a Presidential Unit Citation por seus serviços durante a SGM. Caso, meu amigo, você não saiba o que é a Presidential Unit Citation, se você já assistiu Band of Brothers, você sabe que a 101 recebeu a sua Presidential Unit Citation, aquela ribbon azul que fica no alto e que eles recebem depois do desembarque da Normandia. Vocês vão lembrar da cena no pub, não era? No pub, exatamente, a cena no pub. Ele foi vendido, então, para Sucata em 46, mas a sua âncora está em exibição na cidade de Elgin, em Illinois, como recordação da sua extrema vontade de se manter vivo e flutuando. Esse foi enjoado mesmo. Cara, esse foi enjoadão. USS Aaron Ward. Boa. Realmente. E depois o nome Aaron Ward foi, inclusive, retirado das listas de nomes para embarcações nos Estados Unidos. Esse foi o último USS Aaron Ward, um contratorpedeiro lançador de minas que se recusou a morrer. Merecido. Penduraram o nick dele, muito justo. Nick pendurado. Nick, camisa aposentada. É isso aí. Isso. Camisa aposentada, muito bom. Agora vamos para os dias atuais, que, né, tudo está acontecendo ao mesmo tempo agora. Ô Paulos, fala aí, eu sei que o Boko Haram tá todo excitadinho, né? Tá. Poxa, na verdade, o que ocorreu foi uma dança de cadeiras, uma dança de lideranças ali na insurgência, vamos dizer assim, no nordeste da Nigéria. Então, desde 2009 que nós escutamos do Boko Haram, nós vamos se lembrar que em 2002 eles surgiram, mas na verdade era contra a educação ocidental. Em 2009 resolveram pegar em armas, aí o Mohamed Yusuf, que criou, morreu, e entrou Abubakar Shekau. Esse é aquele líder que lembra das garotas sequestradas em 2014? Sim, com certeza. Esse mesmo. Ele morreu. Morreu! Semanas atrás. Que beleza, foi sentar no colo do capeta. Morreu, na verdade ele se matou para não ser capturado. Agora, olhem a história. Por que essa dança de cadeiras? Porque agora nós temos a liderança do Estado Islâmico do Oeste Africano, uma filial do Estado Islâmico, e eles agora conquistaram o território do Boko Haram. Então, vamos dizer que é uma briga interna, porque o Boko Haram
jurou lealdade ao Estado Islâmico em 2015, mas em 2016 eles se separaram, brigaram, ficaram de mal. Então o Boko Haram, que sempre comandou a insurgência naquela área, então o que o Estado Islâmico fez? Matou o líder. Quer dizer, tentou matar, né? Ele se matou para não ser capturado. Então foi quase que cinematográfica a cena. Eles contam, porque toda a história de conquista são soldados que foram treinados apenas em certos locais como Síria, Líbia, Somália, Só gente boa. só local porreta. Então foram treinados em diversos. Foi um treinamento de primeira. O que eles falaram, o que hoje o Estado Islâmico, o que o dinheiro pode comprar, na verdade. Então eles treinaram desde medicina de combate até tecnologia de informação, espionagem, inteligência, engenharia de combate. Treinaram um monte de gente. Mandaram para o Lago Chad. O Lago Chad é ali na divisa de Nigéria, o Chad, um lugar perfeito para recrutamento porque não tem influência do Estado. O Estado não chega lá. Então, recrutaram, treinaram essas pessoas e atacaram a floresta de Sambisa, que era o reduto do Boko Haram. Então, eles atacaram, conquistaram todo o território e agora eles estão alojados na floresta de Sambisa porque eles querem evitar os ataques aéreos. Então, já estão treinados pra caramba, já sabem o que está acontecendo. E agora a liderança na região está nas mãos do Estado Islâmico, o líder Abu Musab al-Barnawi. Não sei quem que é esse fera, não. É outro lá. Mas nós temos essa mudança. Para quem achava que o Boko Haram iria se perpetuar na insurgência naquela região, o Boko Haram não acabou. Vamos lembrar muito bem. Eles ainda possuem influência, eles ainda possuem capacidade de recrutamento. Eles recrutando, eles conseguem gerar fundos, comprar armas e volta daqui a uns anos. Isso é normal. Isso vai acontecer. Porém, agora, quem está mandando na região é o Estado Islâmico. Então, eles pegaram 30 comandantes do Boko Haram e falaram, ou vocês juram lealdade para o Estado Islâmico agora, ou vocês morrem. E com isso, leva todos os soldados, os pés de chinelo, que vão juntos. Agora, quando que isso vai acabar? Ali na região? Nunca. Quer dizer, nunca não, né? Mas é bem difícil, porque Nunca. não se ataca a contra-insurgência que vamos supor, o exército nigeriano está fazendo, conduzindo. Eles não atacam o problema. Eles atacam a parte militar, mas ainda há pobreza, falta de perspectiva, numa região miserável da África, onde muitos soldados eles se alistam apenas para poder sobreviver, para poder ter algo para comer. E eles pagam bem. É rentável ser mercenário nessas regiões, rentável para eles, porque eles não iam ter a possibilidade de ganhar em dólar, geralmente, o que eles ganhariam no emprego comum. Se existisse o emprego comum, né? E que não Ainda tem isso. lá. Exatamente, porque não tem. Então é muito fácil o recrutamento. São regiões que elas estão tão exauridas pela sequência de governos corruptos e tudo aquilo que a gente encontra hoje na maior parte da África. Sim. Que não há uma solução, você não tem nem pessoas, nenhuma população que tenha força ou que entenda qual o caminho que eles devam seguir. Parece que não muda. É o mesmo. É o que nós vamos falar. Daqui a pouco o Mac vai falar do Mali, que a gente estava brincando no começo do episódio. São sempre os mesmos cenários. Só troca os atores. É apenas isso. Saiu o Boko Haram agora, está entrando no Estado Islâmico, mas com a mesma influência, com a facilidade de recrutamento numa parte falida da África, onde é mais fácil você ter a governança deles do que não ter governança nenhuma. Então, é isso. É uma busca pelo poder numa região, é como se fosse um poder paralelo que eles criam. Nós falamos isso no episódio de Moçambique, vocês vão se lembrar. Sim. Nós falamos isso na Líbia, nós já falamos isso da Síria.
Cara, isso existe aqui com o PCC, com o Comando Vermelho, nas favelas do Rio. E nos isso está locais mais acontecendo pobres. agora também, que nós precisamos falar, vamos fazer outro episódio do que está acontecendo na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia. Porque grupos guerrilheiros da Colômbia estão infiltrando na Venezuela, principalmente no sul da Venezuela, tentando cooptar, recrutar mais soldados e tentando formar um poder paralelo também. Se aproveitando da fome, do Sim. desespero das pessoas. Então isso funciona há muito tempo. E na África isso é comum. Então não atacam o problema, que é a pobreza, corrupção, falta de perspectiva, falta de emprego. Vai continuar. Então mudaram os atores. O Boko Haram vai ficar fora de cena por um tempo, que nem o Estado Islâmico ficou esses anos para trás lá na Síria e no Iraque. Vai curar as feridas e vão voltar, com certeza. Mas agora quem está em cena é o Estado Islâmico lá. E o povo, né? Esquecido um adendo. Infelizmente, o Departamento de Estado americano precisou dizer que, infelizmente, os soldados do Estado Islâmico não são elegíveis para receber a recompensa por ter matado o Shekau, porque eles queriam recompensa de 7 milhões de dólares que o Departamento de Estado americano iria pagar para informações e a morte do Abu Bakr Shekau. Então eles mataram e falaram, agora eu quero nossa recompensa aí. Então o Departamento de Estado falou, não, vocês, não é assim que funciona, tem um Twitter, eu até mando pro Mac para ele botar aí na edição do Departamento de Estado falando que não, vocês não são elegíveis para receber a recompensa de 7 milhões de dólares. Okay? Não vamos financiar o terrorismo assim. Eu acho que eles deveriam... A gente financia de outro jeito, mandando 280 milhões para o Hamas. Na verdade, mas eu mais acho 7 que... para vocês não dá. Eu acho que eles deveriam falar, não, realmente nós vamos pagar, mas tem que vir aqui buscar. Melhor. Ó, pode vir aí, mas tem que vir buscar. Tem que vir buscar, te damos em dinheiro vivo. Nota de 100 novinha. Mas vai ter que vir aqui. Bom. Beleza, obrigadão, meu querido Paulo Zomek. Ope. O Mali. Vamos de Mali, então, vamos começar. Primeiramente, saudações cavalarianas. Você achou que não ia ter saudações cavalarianas hoje? Eu esqueci de falar que você é o homem mais bonito de Santa Catarina. Falei. Tem no início, no meio do episódio, mas sempre tem. Golpe de Estado no Mali, mais um daqueles momentos assim, já temos episódios sobre isso, parece, não é repetição, déjà vu, no caso do Mali. A gente tinha falado em golpe no ano passado, sob o comando do coronel Assimi Goïta. E o negócio esquentou nesses últimos dias. Esse homem aí é brabo, viu? Porque o presidente Bandal e o primeiro-ministro Mokhtar Ouani foram presos na segunda-feira passada, porque, segundo o Goïta, aconteceu aí um reajuste de cargos e de funções no governo, e o Goïta não foi consultado sobre o assunto. Ele ficou puto e mandou prender o presidente e o primeiro-ministro. A situação agora está um pouquinho mais calma, o presidente renunciou e o Goïta se autodeclarou presidente para resolver o problema que ele descobriu. É fácil. É bem tranquilo. Tranquilão. E, segundo ele, as eleições vão acontecer normalmente no ano que vem, conforme já tinha sido planejado, porque o governo atual é um governo de transição para o comando civil do país. Isso a gente fala naquele nosso outro programa lá. E a gente escolhe se vai acreditar nisso ou não. Igual o governo provisório pós golpe da República em 1889, né? Exatamente. O governo provisório do Marechal Deodoro censurou, não permitiu ninguém de falar porra nenhuma. É uma maravilha. A mesma coisa. Já que a gente está falando de Mali, vamos emendar com a Síria. Eleições livres e sem qualquer chance de corrupção. 95,1% dos votos. Para a reeleição de Bashar al-Assad. Pra quem disse que ele tava na merda, hein? Porra. O Assad tá no cargo desde julho do ano 2000 na Síria. E também comanda o Partido Socialista Baath Sírio. O Putin já mandou os parabéns pela vitória democrática nas urnas. É a mesma vitória que o Putin tem, né? Todo ano. Exatamente. Ele é presidente e primeiro-ministro. Presidente e primeiro-ministro. Presidente e primeiro-ministro, né?
Me lembra o Jô muda. Soares, casa, separa, casa, separa. Não é? Não muda, não muda. É só um. Mac, você estava falando, a gente estava falando do Mali, só uma informação. Macron falou que vai tirar as tropas de lá. Ah, eu não vi esse. Devido o golpe de Estado. 9 meses depois, outro golpe, o mesmo cara. Então, ameaçou tirar as tropas. Então, aí a coisa vai esquentar lá. Vai. Porque... Então, vamos ver. E da Síria? Poxa, eleições livres, democráticas. É isso aí. Bashar al-Assad. Ele, quem disse que ele tava na merda, porra, Assad, não vai durar esse final de ano. Pô, Gustavo vai tirar ele. Uhum. Tá aí. Depende de quem o Putin quer lá. Se o Putin Sim. ainda quiser o Assad, ele vai continuar lá. Da mesma coisa com o Lukashenko. Exatamente. Já que você puxou o Lukashenko, Dom Paulo. Lukashenko resolveu interceptar um voo comercial da Ryanair essa semana. O voo ia para Vilnius e botou o avião no chão e prendeu um jornalista que, por coincidência, é opositor político dele. Um camarada chamado Roman Protasevich. A história é um pouquinho complicada. As autoridades lituanas dizem que aconteceu um conflito entre o Roman e a tripulação, mas a equipe do aeroporto de Minsk disse que eles receberam um alerta de bomba a bordo. Acontece que, independente do que tenha acontecido ou não acontecido, um MiG-29 decolou e forçou o desvio da aeronave para pousar. Aí, ali, louco. Apesar da aeronave estar muito mais perto de Vilnius do que qualquer aeroporto na Bielorrússia. A União Europeia começou a reclamar demais, exigir a soltura do sujeito, mas a Bielorrússia é quintal do Putin, né, o nosso malvado favorito. E durante a semana foi até solicitado aí para a Rússia o desvio da rota de um voo comercial para não passar pelo espaço aéreo da Bielorrússia, mas o Putin disse que isso não era uma atitude interessante, que isso podia causar consequências, e acabou que o voo foi cancelado. O voo acho que ia para Viena, se não me engano. A União Europeia... que é a coerção, né? De leve. Nossa. A União Europeia e os Estados Unidos resolveram anunciar o endurecimento de sanções comerciais, mas o Putin já liberou a segunda parcela de $500 milhões de um empréstimo total de 1,5 bilhão para a Bielorrússia. Então, assim, tudo bem. A União Europeia pode ficar de costas para ti, mas a Rússia tá aqui para te abraçar, Lukashenko. Fica tranquilo. Por trás. Um abraço de urso gostoso. Exatamente. Um abraço por trás. E completando aqui a informação, esse Roman Protasevich é uma figura um tanto curiosa. Ele é um jornalista de 26 anos, novinho, que se opõe a um governo ditatorial e a princípio está lá combatendo os absurdos, usando a liberdade de expressão, ou tentando pelo menos, já que ele está mais na Polônia do que na Bielorrússia. Beleza. Aí a gente vai dar uma olhada no perfil do camarada e ver que ele participou de atividades com o Batalhão Azov, que é considerado um grupo com forte tendência neonazista e histórico de tortura, estupro, saque, limpezas étnicas e perseguição de minorias. Nesse momento, a gente foi desmonetizado pelo YouTube. O fundador do Batalhão Azov... Odyssey. O fundador do Batalhão Azov disse que ele lutou com o batalhão, mas a arma dele eram as palavras. Nossa. A região de Lushansk, no oeste da Ucrânia, que está tentando independência, mas ninguém dá bola, abriu uma queixa acusando o Roman de cometer uma série de crimes na região, inclusive usando armamento pesado no processo. Curioso, aí, passando de um lado para o outro, que essas últimas alegações só apareceram agora depois da prisão do sujeito. Não muda. Lá não muda. É sempre... Lembra? Uma canetada você muda a história de uma pessoa inteira. Uhum. É uma maravilha. Coisa linda, hein? Essas coisas não vão mudar nunca. E o que mais, Mac? Temos agora o segundo momento de desmonetização. E aqui aproveito para agradecer as 3 pessoas que já fazem parte do nosso programa de membros do canal do YouTube. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado. Porque vamos abrir aqui o momento genocídio. E pronto, bandeira vermelha de novo no YouTube. Odyssey. Vamos lá. Odyssey. O Macron reconheceu essa semana que a França tem um certo grau de responsabilidade no genocídio que aconteceu lá em Ruanda em 1994. Se você, nosso ouvinte, quiser saber um pouco mais sobre isso, a gente já tem um podcast aqui falando de Ruanda.
Enfim, o Macron disse que existe responsabilidade porque, em primeiro momento, a França continuou apoiando o governo oficial, mesmo após diversos avisos que várias chacinas estariam acontecendo em Ruanda. Por outro lado, o presidente de Ruanda, o Paul Kagame, afirmou que o discurso do Macron foi muito mais valioso do que um pedido de desculpas. Não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira e nem a última vez que a França reconhece essa responsabilidade. Reconheceu responsabilidade, mas negou cumplicidade no genocídio, que é uma coisa bem diferente. Sobre o Kagame, ele é presidente eleito de Ruanda desde 2000, continua no cargo. É período de 20 anos na África para ser presidente. Nas últimas eleições, em 2017, ele foi reeleito com 97% de votos. Olha que maravilha, em hein? outra eleição democrática e totalmente limpa. Será que já dá para pedir indenização para a França? Não sei se já tem ou não. Daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem. Já tem várias acusações que o Kagame está mandando assassinar opositores que estão fora do país. E o camarada diz abertamente que qualquer pessoa que trair ou conspirar contra Ruanda pagará o preço. Me parece que posso estar errado, posso estar enganado, que cada vez que a coisa aperta para ele dentro de casa, ele levanta esse negócio da responsabilidade internacional sobre o genocídio, mas pode ser só impressão minha. Eu posso estar sendo maldoso. Isso é normal, né? Quando o caldo engrossa. É normal, igual aqui do lado aqui. Malvinas, são Argentina. Quando o caldo engrossa, toda você vez pega que não tem dá o que comer pra ninguém. Isso é uma das estratégias mais antigas que existe pra você opinião pública caindo em cima e tal. Você faz um apelo, oh meu Deus do céu, e todo mundo volta. Só pra lembrar que Malvinas não existem, né? É um local fictício. Igual Nárnia. É um set de filmagem. Igual Nárnia. Bom, falando em genocídio, já que a gente já foi desmonetizado mesmo, dane-se. Essa semana, a Alemanha reconheceu que conduziu atividades de genocídio contra os povos Herero e Nama, na Namíbia, principalmente entre os anos de 1904 e 1908, durante o período colonial. Na época foram mortos 65 mil hereros de um total de 80 mil e 20 mil pessoas da etnia Nama. Errei, 10 mil pessoas da etnia Nama, de um total de 20 mil. Então metade da população Nama morreu. E 65 mil de 80 mil hereros morreram. Morreram não, foram mortos descaradamente, assassinados. Foram morte matada, né? Não de morte morrida. O presidente alemão afirmou que vai até a Namíbia pedir perdão aos descendentes das vítimas e concordou com o pagamento de uma indenização parcelada aí, essa indenização por 30 anos. Só pra gente lembrar uma coisa, desculpa te interromper. Por favor, me interrompa. Vou falar até pertinho aqui, ó. A indenização, ela vai primeiro pro governo, tá? Então, normalmente, ela não chega... Não é pras famílias, não. Pra ninguém, tá bom? Então, o pessoal aí gosta de fazer justiça social. Vai indenizar, não sei o quê. Ó, vai porra nenhuma. Exatamente. Esse era o ponto que eu ia chegar. A oposição achou realmente muito estranho isso, dizendo que se alguém tem que receber dinheiro da Alemanha, quem tinha que receber eram as famílias e não o governo. Vou dar uma pitada de maldade aqui. Não o governo de esquerda que comanda o país desde a independência no ano de 1990. Pronto, falei. Vários líderes dos Nama e dos Herero concordam com essa posição e dizem que o presidente alemão não será bem recebido, que ele tem que ficar quietinho na dele na Alemanha e que eles vão fazer todo o possível para que a visita não aconteça. Aguardemos aí e lembremos que... Cenas dos próximos capítulos. E mês passado a Alemanha também disse que vai devolver todo um lote de peças conhecidas como os bronzes do Benin, que foram coletadas na época da colonização e vão devolver para o Benin agora. Não sei se vai ter indenização, mas pelo menos essas peças vão voltar para lá. E vão provavelmente ser expostas no maravilhoso Museu de Benin, né? Sabe que tem um museu muito interessante lá mesmo, né? É mesmo? Sim. Olha, eu tava sendo sarcástico, filho da puta, né? Sem saber das coisas. É uma merda isso. Fala aí, Mac, me fode. O Benin tem uma história recente e interessante, principalmente nessa parte para quem gosta de estudo de história.
Eu li há pouco tempo atrás um historiador do Benin, que me falha a memória agora, dizendo que o ápice do reino do Benin aconteceu justamente quando o Benin saiu para capturar pessoas para dentro do continente e vender para os europeus. Então, a historiografia do Benin já está desmontando um pouco aquele negócio de os malvados europeus vieram aqui e levaram tudo para uma situação de sim, nós também temos responsabilidade sobre todo o tráfico negreiro, principalmente do século XIX, porque a gente ganhou dinheiro pra caramba vendendo a galera que estava aqui em volta. Então, muito do que... Interessante isso, hein? Sim, muito daquela narrativa historiográfica panafricanista dos anos 60 e 70, que monta toda uma situação de superioridade africana e de demonização europeia e tal, isso já está virando, já está se construindo uma historiografia posterior em que os responsáveis locais assumem também essa responsabilidade e dizendo, a gente ganhou dinheiro sim com esse negócio. Legal. Então que o bronze do Benin vá para o Museu do Benin. É isso aí. Muito bom. E para fechar o nosso momento de genocídio, o líder do Tibete no exílio está abrindo a boca para denunciar agressões chinesas na região. Quase passamos um PHM sem falar da China, mas não tem jeito. Não dá. Deixa pro final. Segundo ele, a postura da China sempre foi complicada na região, mas vem aumentando a pressão nos últimos anos. Atualmente, 500 mil tibetanos estão presos em campos de trabalho, 500 mil de pessoas e o Tibete é deste tamanho. E as tropas chinesas estão aumentando significativamente o efetivo, e o objetivo todo mundo sabe que é transformar o Tibete de uma vez por todas em uma província chinesa. O Partido Comunista Chinês até já se pronunciou dizendo que quer fazer parte da escolha do próximo Dalai Lama. E que o Dalai Lama não tem autorização para reencarnar sem a anuência do Partido Chinês. Gente, o Tibete é a caixa d'água da China, muito importante para eles, por isso... Não, e a China faz um trabalho de repovoamento da região do Tibete muito grande desde a década de 70, década de 80, enviando chineses para morarem no Tibete e para retirar toda a história e toda a etnicia tibetana da região, para um dia falar, não, veja, realmente só tem chineses aqui. Olha, eles fazem com os uigures e outras etnias durante toda a sua... No Oeste, durante toda a sua história, tá? A China é má. Tá, pessoal? A China é o que nós precisamos evitar. Lembra daquele filme 7 anos no Tibete? Já mostra os chineses. Sim. Exatamente. Tentando colonizar à força. Trazer a região de volta para as garras do Estado chinês. E é uma manobra clássica, histórica, né? A Rússia, desde a era dos czares, fazia a mesma coisa. Pega uma população inteira daqui, bota para lá, tira daqui, bota para não sei onde. Se a gente São pensar peças em história... de tabuleiro. Que ali a China não tira, né? A China elimina. São peças de tabuleiro. Uhum. A gente pensar a história América do Sul, né? Tratado do Utis Possidetis, o que é? É socar de gente e dizer que o território é nosso e pronto, acabou. Que beleza. É isso aí. E assim, quem não tem dinheiro para manter uma ocupação à força, manda a população. Exatamente. Manda sua influência de outra forma. Sim. Total. Beleza, é isso, Mac? É isso por hoje. Então tá bom, muito bom. Paulos, obrigado, meu querido. Meus queridos, muito Nos obrigado. Falamos durante a semana, Mac. Isso aí. Valeu, beijo nessa careca. Valeu, Paulos. Ouvinte, muito obrigado. Você ouvinte, obrigado, não esquece aí, né? Inscreve, aperta sininho, aquela porra toda. E vai no Odissi. Lá é legal também. Tá bom? Valeu, gente. Um grande abraço. Tchau. Valeu. Falou. O processo de internacionalização das empresas vem colocando cada decisão institucional à prova.
E para ter destaque nesse cenário cada vez mais dinâmico, é necessário que o profissional compreenda questões políticas, geopolíticas, estratégicas, diplomáticas, jurídicas, sociais e éticas. Nesse sentido, a Columbus, pós-graduação de alta performance, promove o curso de Relações Internacionais e Diplomacia Empresarial. Este curso é coordenado pelo professor Marco Túlio Delgobo Freitas e é voltado para profissionais que trabalham em um contexto internacional ou queiram atuar na área de relações internacionais. Se a sua área de atuação for direito administrativo ou gestão estratégica de marketing, a Columbus também tem cursos de pós-graduação que vão te ajudar a desenvolver habilidades e competências para sair na frente como um profissional completo e dinâmico. Acesse o site columbuseducacional.com.br. Informe que conheceu os cursos através do podcast Clube dos Generais e garanta 10% de desconto.